O sistema 6 Vilas Seus Vales de guias impressos continua temporariamente parado na pandemia, mas estamos informando a conjuntura de Visconde de Mauá com esses vídeos a cada lua. Esse é o vídeo da lua cheia, dia 5 de julho, que foi eclipse também. Eu acabei fazendo 3 vídeos nessa lua, me inspirei. Fiz um vídeo subindo daqui para o Alto do Pavão, outro vídeo descendo do Alto do Pavão até aqui a loja do Coiote, um vídeo que eu falo sobre prevenção, falo sobre a ivermectina, e resolvi completar fazendo um outro vídeo quando hoje eu saio daqui do Vale do Pavão até a entrada do Vale do Pavão, fazendo um complemento sobre as questões, e eu termino essa série de 3 vídeos, que ficou longa, mais de 1 hora dessa semana, dessa lua, com as informações epidemiológicas dos 3 municípios que compõem Visconde de Mauá. Então, somando Bocaina de Minas, Itatiaia e Resende, a gente chega a 598 casos confirmados de Covid, do vírus aqui na região, pegando todos os 3 municípios, e 25 mortes, todas concentradas em Resende até agora. Vamos segurar, vamos se cuidar, vamos nos precaver, que a coisa ainda vai ficar mais grave, tá ok? Mantemos os vídeos nas luas. Rui Malek Takeguma, da loja do Coiote, sistema 6 Vilas Seus Vales. Valeu! Novamente na Galeria do Coiote, no Vale do Pavão, só que nessa vez eu vou fazer uma caminhada em direção à entrada do vale, ou seja, descendo. Hoje é dia 7 de julho de 2020, é o que eu chamo de final da lua cheia que foi eclipse, e foi a 6ª lua cheia desse ano Rato Metal. Bom, como eu fiz um vídeo prévio 2 dias antes da lua cheia, no dia 3, depois eu fiz o vídeo mesmo da lua cheia no dia 5, um subindo o pavão e outro descendo o pavão, resolvi fazer um 3º vídeo desse mês, dessa lua cheia, para arredondar algumas ideias e aproveitando essa caminhada que eu resolvi fazer saindo do Vale do Pavão. Então, eu brinquei falando que são resmungos e reflexões sobre a pandemia, que de uma certa forma é isso mesmo, Agora, é um resmungo que eu coloco para ficar no ar e para tirar de mim também, para não ficar eu resmungando e adoecendo. Porque uma vez falado, uma vez clamado, é saudável, porque a gente bota as coisas para fora, é o clame. Mas se a gente fica só no reclame, reclamando, repetindo o clamor, a gente adoece, porque a gente fica vibrando, a gente fica mantendo o foco, a atenção nessa vibração. Esse é um motivo a mais pelo que eu não me coloco como antirracista nem antifascista, porque essas pessoas também ficam clamando e vibrando por sismogênese, por retroalimentação, ficam reclamando de algo negativo, em vez de produzirem algo positivo. E eu já não acho bem assim, que ficar reclamando ou ser anti, ser as forças reativas, não é a saudabilidade que eu busco. Eu busco a teoria das forças ativas. E nesse trilhar, a gente procura criar uma outra sociedade alternativa, paralela, e não ficar vibrando o mal, ficar combatendo o mal. Eu, na minha experiência de vida, não acho que isso é para todo mundo, cada um com o seu caminho, mas no meu caminho eu já descobri que ficar combatendo o mal é a estratégia principal do mal. A gente tem que fazer o bem e tocar nossa vida, independente do mal existente ou da perspectiva
observadora do mal. Então eu falei que queria arredondar algumas coisas, porque é o que eu tinha previsto, né? Eu coloquei no vídeo anterior uma tiração de onda, um quadrinho não, um desenho de uma crítica das pessoas que estão saindo nos bares agora que está liberado, e colocando mortes em cima delas. Então, nesses 2 dias de internet, redes sociais, eu tenho visto não só isso, que é essa projeção de mortes em pessoas que estão simplesmente saindo de casa, e que até numa narrativa, claro que dá para entender a narrativa de quem está acusando essas pessoas, dizendo que essas pessoas são corresponsáveis por doenças ou por contaminações. E isso pode ser até uma possibilidade, uma probabilidade grande do que vai acontecer, mas também não é a regra. A gente não sabe a história de vida de cada pessoa que está ali no bar, ou o que aquilo significa na vida da pessoa, se ela mora sozinha, se ela está se contaminando, se ela está contaminando ou não outras pessoas. Então eu acho muito autoritário e perigoso esse jogo que está se colocando em cima do Covid, né? Usando o Covid para manter essa cismogênese, essa divisão das pessoas em como se fosse dois opostos, o branco e o preto, o bem e o mal. Daí as pessoas que estão cada um de um lado sempre se coloca do bem e sempre coloca outras pessoas no mal, né? O certo e o errado. Então, isso é um perigo, porque é o jogo, né? É o jogo da mídia, é o jogo do medo, e é bem complicado, porque daí vão se saindo posturas extremamente extremistas e negativistas, como o bolsonarismo e o petismo, e vão entrando na pauta esse controle social das pessoas justificadas num suposto vírus. E daí vai criar essa divisão entre os que são negacionistas da ciência e os que não são negacionistas. Sendo que, então, toda a ciência alternativa ou a ciência real vai ser colocada em segundo plano, porque vai ter que seguir uma ciência oficial, uma ciência avalizada pelo poder. Então esse jogo que está se entrando, eu acho complexo e perigosíssimo, que é o controle social feito pelas próprias pessoas, por denúncias, por pessoas que se colocam como pessoas de bem, mas elas vão ser as pessoas que vão denunciar as outras, que vão, né, incriminar outras pessoas só por terem um comportamento diferente do seu, de não ser aquele comportamento que a pessoa acha correta para a sua vida, ela vai tentar enquadrar as outras pessoas. Então eu acho isso perigoso. Eu dei algumas dicas de prevenção no vídeo passado. Eu só queria comentar algumas arestas do que pode ser mal interpretado sobre as minhas colocações. Então, eu já vi agora nas redes sociais também esse pessoal esquerdopata, né, que são a esquerda Nutella do PT, se colocando contra a ivermectina, tirando onda que remédio para piolho, para combater o vírus. Isso é tão triste, porque as pessoas se mantêm em posturas ideologizadas, isso é seguindo mitos, seja um mico da direita, que é o Bolsonaro, que é um idiota completo, seja um mico da esquerda, com o Lula e seus trambiques que querem voltar ao poder a todo custo. E nessa narrativa se segue essa, digamos, ideologização da ivermectina, da hidroxicloroquina, da cloroquina, e são simplesmente remédios. Em termos gerais, eu sou contra o uso de remédios porque eu sou contra a Big Pharma. Mas não se pode negar o uso de remédios para quem está potencialmente doente ou precisando desses remédios, né? A gente vive uma situação de uma doença que não é conhecida pela ciência, pela humanidade. Então a pesquisa ela se dá no campo, ela se dá
com as pessoas morrendo no campo de batalha das UTIs. Então o que acontece é que, como o Brasil não teve a capacidade mais importante de todas, que seria a precaução, a prevenção, usando agentes comunitários, principalmente para atuar nas comunidades carentes, que não tem sistema de higienização, e que se pudesse tratar essa higienização dos mais pobres o quanto antes, isso poderia dar um resultado gigantesco no Brasil. Se o Brasil fizesse o que países europeus fizeram, que é o bom senso de, por exemplo, a estrutura pública não comporta, não tem UTIs, se faz o quê? Em vários países europeus se encampou o sistema privado. Então, estatizou-se hospitais temporariamente, ou definitivamente, vai saber, para que os hospitais tivessem uma demanda controlada pelo público, uma centralidade, né? E o governo pudesse gerenciar as UTIs do país por inteiro. Outros países, como os Estados Unidos, que já vão para um viés mais capitalista, em vez de estatizar o hospital, eles pagam os hospitais públicos, privados, que não tem sistema público, pagam o sistema privado para atender a população. E o governo banca esses hospitais. Então é uma outra possibilidade que poderia se usar. E no Brasil a gente foi para a pior de todas. Em vez de usar o sistema privado, que estava até mais vazio por causa de falta de pessoas doentes por outros motivos, como acidentes ou outros problemas, que estavam adiando a solução dos problemas por causa da pandemia, se usa a justificativa da emergência social para fazer trabalhos e projetos sem licitação. Então se criou hospitais de campanha para roubar dinheiro, hospitais de campanha para se comprar uma estrutura de tenda, alugar tendas caríssimas, comprar respiradores, quando não furados ou errados, como aconteceu em alguns estados, simplesmente caríssimos em um preço muito elevado do que deveria ser o certo. Então a gente não fez nem uma possibilidade que esse Bozo não faria, senão seria taxado de comunista, que seria encampar e usar os hospitais privados, pagando por eles, o governo pagando por esse uso. E se fez o que é pior, roubar dinheiro com a justificativa de criar hospitais de campanha. Então essa máfia, né, que está instaurada no país já há muitos anos, há décadas, e só mudou do politicamente correto para o politicamente incorreto para agradar a manada, está fazendo isso. A gente tem que sobreviver e se cuidar apesar dos governantes, apesar dos prefeitos, governadores e presidentes. A gente tem que aprender a lidar com essa pandemia e com a ciência, que pode ser usada de todos os lados, inclusive usando qualquer droga. Isso é pesquisa que está sendo feita no Brasil e no mundo contra esse vírus, essa pandemia. Então continuo aqui, estou chegando na RJ 151, vou ver se pego uma carona aqui para descer até os Correios hoje, mas completo então, dizendo isso, que a precaução e prevenção que eu falei da ivermectina, sol e zinco, não é para tirar os cuidados e atenções da máscara, do isolamento social. São coisas complementares para a gente aumentar o nosso complemento de cuidados, para poder sim sair de casa e poder pegar sol e poder, viver a vida apesar da pandemia. Estou aqui na entrada do Vale do Pavão, me despedindo de mais um videozinho